A gente não consegue fazer essas mágicas. Existe um processo aí que não foi mostrado, né? Exato. Então, então a gente se posiciona mesmo como profissional. Às vezes parece até que um ar assim meio arrogante, mas não. É verdade. Porque a gente entende que a gente tem uma empresa, tem custos, né? Você tem funcionário lá. Sim. Eu tenho toda essa visão ampla da minha empresa, que são pais de família, então eu também sou pai de família, então depende daquilo ali. Então se eu não tiver um cálculo do meu custo, igual no meu caso, eu falei na live passada, eu patinei no gelo por 3 anos. Eu pensei em desistir mesmo, de trabalhar de domingo a domingo. Então não era por excesso de trabalho, é porque eu tava trabalhando errado. Eu lembro esse mês marcou. Trabalhei o mês inteiro, nesse mês teve feriado. E eu trabalhei todos os dias até mais tarde, trabalhei domingo. E chegou no fechamento, né? A gente faz o fechamento lá dia 30. Não, fechou. Fechou em negativo. Eu fiquei revoltado. Eu falei, não entendo. Entendeu? E aí, como que foi que eu virei essa chave? Eu busquei aprender com quem sabe mais do que eu. A gente tem que ter humildade. É isso aí. Um cara que eu tem que ter aprendi muito. referências, né? Eu falei dele semana passada, eu vou mencionar de novo. O ADG da Retorque. O baita de um gestor. Professor Scopino. Assisti lives do professor Scopino lá no Instagram. De graça. Né? Eu falo que é de graça, o pessoal não valoriza. Porque tá lá o conhecimento. É só sair do TikTok, né? Que nem o Fábio falou semana Sai passada. da dancinha. É só sair do TikTok E se pra dedicar lá vida em real. lives de 2, 3 horas, que vai te agregar você vai evoluir em 1, 2 anos, em 3 horas de live que você assistir. E aí eu fui criando essa metodologia, e aí eu vi dando resultado. Aí, na hora você fala, nossa, Como eu não via isso. Entendeu? Isso que o Marcelo tá falando é muito importante, porque o cliente, ele não tem essa visão de que nós temos um custo para atender ele, que é muito interessante isso. bacana. Nós temos um custo. Eu falo que a única coisa que eu, Marcelo, tem como empreendedor garantido é o custo. É a despesa. E o cliente, ele não vê isso. O boleto vai chegar É, e o o cliente boleto não vai- vai chegar. O cliente não vai O ver. cliente, exato, eu falo isso, nós temos um custo. E eu descobri isso quando, na pandemia, eu já tinha essa noção, sempre tive essa noção de administração, porque nós temos um custo para manter aquilo aberto, para atender ele bem, para dar um suporte em termos de Estrutura, né? ferramenta, uma estrutura para atender esse cliente, né? E aí na pandemia eu fiquei revoltado porque a JBL, né, a marca JBL aumentou 18% assim num mês, 15 no outro, e aí eu questionei, né, um dos vendedores, e aí ele me convidou para assistir, né, uma live dos caras explicando sobre isso. O custo industrial. Para a empresa se manter aberta, ela tem um custo. E o cliente que valoriza a JBL, a qualidade, a fidelidade do produto dele, vai entender isso. O cara que nunca ligou para a JBL não tá nem aí, ele não entende. Se ela fechar ou não é indiferente para ele. Hoje eu falo, muitas das vezes tem pessoas que falam, se a ATM fechar, problema deles, se a JR fechar, problema deles, mas tem aquele cliente que fala, não, eu prefiro continuar, pagar um pouco mais caro, mas prefiro continuar com os caras. Às vezes o pessoal chama a gente meio durão, né, a gente é meio durão, mas não é, a gente é realista. Eu falo pro cliente, quando a gente faz isso, é porque a gente tem a noção do que pode acontecer, de dar um suporte depois para ele ou não. O cara que cobra qualquer preço, tem um empreendedor que fala sobre isso, né? O Roberto Justo, ele fala, trabalhar a qualquer preço não vale a pena. Por quê? Porque você não valoriza nem o próprio carro, nem o próprio cliente e nem a você mesmo. Porque quando você tem essa preocupação, você sabe que tem um custo. Quando o Marcelo fala da hora, a hora técnica, ele sabe quanto tempo ele vai demorar para executar um serviço com qualidade. Quando ele fala em hora técnica, eu quero que o cliente entenda que não é que ele está cobrando por hora e ele tem que ganhar 3, 4 horas de dinheiro, mas ele tem que trabalhar 3, 4 horas no carro do cliente para entregar um serviço com qualidade e excelência. É isso mesmo. Verdade. E até para mim entender o cálculo de hora técnica, bugou a minha cabeça. Porque era assim, ó pessoal, isso aqui vou entregar para vocês. Quanto que é para trocar isso aqui? Eu lembro até hoje. O abençoado gritou lá na porta com uma bucha assim. Gritando. Quanto que é pra trocar essa coxinha traseira do Peugeot? É o lado do...
Não pega essa desgraça, 80 não. reais. Beleza, o cara deixou quando eu fui trocar, rapaz. Você descobriu que... Aí falar igual baiano, me lasquei todinho. todinho. Beleza. Mas eu fiz da melhor forma, eu errei na hora, mas eu falei, cara, tem uma coisa errada. Eu comecei a procurar, olhar pros caras que estão estruturados e falar, meu, eles fazem alguma coisa diferente. Aí quando eu vim, descobri que a oficina, ela é concessionária, tem que ser cobrada por hora. Isso é uma prática americana, europeia, enfim. Só que a gente tem que adaptar para o nosso serviço, porque o teu custo, ele é calculado por horas de trabalho. Então, se você não souber, em média, o tempo que você gasta numa manutenção, você não vai conseguir cobrar. Tem os casos que você pega um serviço mais complexo, um parafuso espanado, você não vai conseguir prever tudo. Que é uma surpresa, né? Entendeu? Mas aí eu fui aprendendo, né? E tô aprendendo ainda. Mas foi um conhecimento que eu tive acesso de forma gratuita, que nem eu disse aqui. Adquiriu. Ó, quem quiser aprender, vai lá no Instagram do Scopino. Vou deixar aqui. Isso é bom pra mim. Porque eu o cara aprender muito. Porque o cara ainda. é top. Né? Eu ainda vou muito agradecer ele pessoalmente. Não tive a oportunidade, mas ele me ajudou muito sem me conhecer. Vai lá no Instagram dele, que tem lives lá, que eu vou falar pra você, cara. Eu pagaria pra assistir. De tão top que é. Porque ele não é só um mecânico, né? Ele é um gestor. Ele é formado em administração. Ele é top, ensina. Isso que é o mais gratificante. Você vê que ele ensina de bom grado. De bom grado. É o cara... Entendeu? Porque, na verdade, nós trabalhamos, eu falo que o veículo e o nosso serviço é só uma ponte até o cliente. A gente, na verdade, o pretexto do cliente vir até nós é o carro, mas nós não atendemos carros, nós atendemos clientes, nós atendemos pessoas. E é o que muitas das vezes dificulta um pouco o entendimento entre as partes. Porque se você sentar e conversar com o carro, você entende a dificuldade dele e resolve o problema dele. E ele não reclama, ele sabe, ele entende que vai demorar 5, 6 horas, 4 horas, ele depende, ele sabe da peça que ele precisa, que é uma peça original e não uma paralelinha mais barato. E você se entende melhor com ele. E a gente... Aí você tem que falar pro carro, agora seu pai vem pagar a conta. É verdade, é bem isso. E é bem meu interessante isso, cara. É bem legal. Bom, eu vou... Alguma coisa? Não? Tudo certo aí? Não. Beleza? Só dar um oi aqui, o Leandro Xavier. Gostei. Valeu, Leandro. Deu um gostei aí. O Thiago Villanova. Boa noite, senhores. Boa noite, Thiago. Thiago. Boa noite. A Cássia, boa noite, minha irmã. Boa noite. Boa noite, Cássia. Fala pessoal, que bom que você assistiu esse corte, mas não esqueça, aqui nos comentários ou na descrição desse vídeo está o vídeo completo. Assiste essa história fantástica que você vai se surpreender. Valeu, tamo junto.